Bom dia, Senhor! Hoje lendo 1 Coríntios, capítulos 10, 11 e 12. Senhor, a carta ao povo de Corinto é tão atual. Sua palavra é perfeita. Claro que a cultura muda ao longo do tempo. Alguns hábitos vão dando lugar a outros, mas a essência do respeito, do temor a Ti, da fé consciente, do servir a Ti permanecem, Senhor. Por isso é importante lermos a Sua palavra, porque a cultura muda. A sociedade tem novas formas de se relacionar e apresentar ideias, mas aqueles que estão firmes na Sua palavra conseguem discernir o que vem de Ti, Senhor, e o que é para nossa destruição. Jesus nos diz em Mateus capítulo 24, versículo 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Sua palavra é eterna. Aleluia! Toda a Bíblia é um ensino para nós, em qualquer época. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 está escrito: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Toda a Bíblia tem histórias, sejam reais ou em parábolas, para nos mostrar o caráter de Deus, como Ele pensa, o que Ele espera de nós, para nos mostrar o caminho para a eternidade com Ele. Temos que reconhecer isso como um maravilhoso presente de Deus para nós. É um verdadeiro mapa da mina, e o amor de Deus é o maior tesouro. Eu quero esse tesouro para mim. Quero para você também. Por isso estamos aqui, nos alimentando dia a dia da palavra do Senhor. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 6. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, estava falando sobre os ancestrais do povo judeu, que durante a peregrinação no deserto recebeu todo o sustento e proteção de Deus, mas ainda assim se deixaram levar pela idolatria de outros povos. Não atenderam aos alertas de Deus, foram desobedientes e definharam no deserto. Não conheceram a terra prometida. O caminho entre o Egito e Canaã não era tão longo para levar 40 anos. Na verdade, seria pouco tempo, alguns meses talvez. Logo de início, inclusive, o trecho para a libertação do Egito poderia ser ainda menor, porque está escrito em Êxodo capítulo 13, versículo 17. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Viu como Deus cuida de nós nos detalhes? Até mesmo para sermos libertos da escravidão do pecado, o Senhor nos oferece um caminho que podemos suportar. Paulo escreveu assim aos Coríntios: por isso, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 12 a 13. A tentação vem por causa do nosso coração enganoso, orgulhoso, autossuficiente. A tentação vem por causa da vontade do nosso eu. Não é Deus quem nos tenta, é o nosso eu. A solução para isso? Fuja do pecado.
Fuja do pensamento que leva a pecar. E se estiver passando por um tempo de provação, saiba que você pode suportar e se mantenha obediente a Deus. Assim você vai sair vitorioso disso, porque é Jesus quem te sustenta. Ele é o pão da vida, fonte de águas vivas. Ele é o bom pastor e nada te faltará. Confie no poder de Jesus sobre tudo e todos, sobre a sua vida. Reflita sobre a sua história. Se arrependa daquilo que você sabe que não agrada a Deus. O orgulho só nos mata, nos definha a cada dia. Reconheça que Deus quer o melhor para você, mas precisa segui-lo. Jesus é o mapa da mina. O que Ele disser para você largar, largue. O que Ele disser para pegar, pegue. Se disser para avançar, por maior frio na barriga que dê, vá. Se disser para mudar, e vai dizer, mude. Senhor, obrigada porque cuida de nós em cada momento. Podemos descansar em Ti porque confiamos no Seu amor por nós e nada vai nos faltar. Que nosso coração seja sempre grato a Ti e obediente à Sua palavra. Esse é o caminho, não tem erro, a vitória é certa. Ajude a cada um aqui, Senhor, a entender que a provação é para nos tornar mais fortes em Ti, mais convictos da Sua soberania e amor. Que ninguém aqui se deixe desanimar pelas dificuldades, que ninguém aqui se deixe definhar pelo pecado, que cada um aqui dê um grito de guerra: eu sou de Cristo, o pecado não me domina. Avancemos, Jesus nos dá força para isso. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém.